Tamo no ar em mais um episódio aqui, mês de julho, hein, Bruno? Show de bola, tamo no ar. Passou a Copa do Mundo mais ou menos, né? Passou pro Brasil, passou, né? Rapaz, foi doído, foi sofrido. Passamos a festa de São João Batista. Passamos a viagem dos Estados Unidos. Esse aí, quem viu. Bom, vamos lá, ó. Retornamos, né? Antes de começarmos mais um episódio aqui do LPcast, nós queremos agradecer a Seta Prime, nossa parceira, quando o assunto é saúde, qualidade e atendimento especializado. Exatamente. A Seta Prime oferece uma estrutura completa em medicina do trabalho, atendendo empresas com exames admissionais periódicos, demissionais e de retorno ao trabalho, além de raio-x, audiometria, espirometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma e exames laboratoriais. Tudo isso em um único lugar, proporcionando mais praticidade, rapidez e segurança para os empresários e para os colaboradores. Além da medicina ocupacional, a clínica ela também atende pacientes em diversas especialidades, como oftalmologia, pediatria, psiquiatria, neurologia, endocrinologia, cirurgia vascular e ginecologia. E quem precisa de exames cardiológicos encontra na Seta Prime ecocardiograma, mapa, holter, eletrocardiograma e teste ergométrico, além de ultrassonografias gerais e vasculares realizadas com equipamentos modernos. Olha, quer cuidar da sua saúde ou da saúde da sua empresa? Procure então a Seta Prime. Tá passando o Instagram, ó, @SetaPrime e conheça todos os serviços. Seta Prime, saúde completa e atendimento de confiança. Muito bem, olha, e quem também está com a gente em mais um episódio aqui do LPcast é a Senhorita Delícia. Show. Sinônimo de sabor, qualidade e atendimento aqui em Laranjal Paulista. Tá Exato. Passando o pessoal na tela. Ah, pra gente também, porque hoje estamos sem porção aqui, ó, porque a gente tá gravando de dia. Mas olha, tá passando pra vocês aí na tela todos os lanches, porções que eles oferecem. Com um cardápio extremamente variado, a Senhorita Delícia oferece lanches, porções e diversas opções preparadas com ingredientes selecionados e aquele cuidado que conquista aos clientes todos os dias. E o melhor, a lanchonete funciona de segunda a segunda, das 6 da tarde à meia-noite. Ou seja, qualquer dia da semana é dia de pedir qualquer lanche, aquele lanche especial, né? Perfeito! A Senhorita Delícia está localizada na rua Guilherme Marconi, número 108, aqui no centro de Laranjal Paulista, em um ambiente preparado para receber você e toda a sua família. E olha, se preferir, faça seu pedido pelo WhatsApp, número tá passando na tela, 15998533955, junto aí ao Instagram. Acompanhe todas as informações, né? Todas as novidades, promoções, @SRTA_Delícia_ e também os lançamentos. Com certeza, Senhorita Delícia, sabor, qualidade e atendimento que fazem a diferença em cada pedido. Muito bem, Show. Olha, hoje nosso convidado é o secretário de Segurança Pública e Trânsito aqui de Laranjal Paulista, senhor Anderson Martins. Seja muito bem-vindo e muito obrigado, né, pela disponibilidade de estar aqui. Imagina, é um prazer poder conversar um pouquinho para vocês de um assunto que é muito caro para mim, sem dúvida nenhuma, que é segurança pública, trânsito e defesa civil. Muito bem. Bom, o senhor está aqui na cidade já há um bom tempo, né? Desde o início da administração, pôde conhecer melhor todos os trabalhos. A cidade é uma cidade grande, né? Ontem, aliás, a gente está gravando um dia após a reunião que nós participamos ali no bairro Mão Vermelho, junto à Guarda Civil Municipal. Então, eu percebi que a secretaria ela caminha junto, né, com essas entidades importantes, instituições aqui da cidade. Eu queria saber do senhor, né, como que foi o convite de vir aqui para Laranjal Paulista, participar dessa secretaria tão importante, né? Perfeito, Edson. Eu venho de Limeira, né? Eu sou inspetor da GCM lá do município de Limeira. Tenho 25 anos, esse ano 25 para 26 anos de casa. Caramba. Olha lá em só. Limeira. E nesse período acumulei várias funções, né? Fui responsável pela criação da academia de formação ali, da GCM, o quadro de instrutores, e me coloco também, a gente rodou o Brasil inteiro praticamente, dando formação e instrução. Legal. Fiz minhas graduações, né? Tenho 2 graduações, psicologia e serviço social. E aí fui fazendo especialização uma atrás da outra, né? Tô com 8 especializações. 8. E a última agora foi uma da Universidade Federal
para a Defesa Civil, né? Para a gente principalmente entender toda essa dinâmica que a gente está passando com relação a questões climáticas, né? E como atender em situações adversas. E lá em Limeira eu terminei a gestão como... Lá na gestão passada chamava-se de assessor executivo, mas para entender seria o subsecretário. Mas eu fui comandante da guarda, fui gerente de planejamento e pesquisa, que era responsável por toda a parte de convênio, captação de recurso. Então é um know-how legal que a gente adquiriu e que ajuda demais a gente nesse processo agora dentro como secretário, né? E foi um convite do Valdecir, né, do prefeito Valdecir e da Cláudia, que estiveram em Limeira. Eles até contam que, num primeiro momento, eles foram fazer uma pesquisa pelos municípios para entender aqueles municípios que eram referência em segurança, e 2 que eles foram foi Capivari e foi Limeira. E conheceram toda a dinâmica, né? Nessa época eu estava como subsecretário, né? E me apresentaram eles, mas não falaram que eles eram o prefeito e a vice eleitos, né? E eu comecei a explicar para eles, uma série de coisas. Tá? Eu tinha tido um contato com o Laranjal, uns meses anterior, que na verdade eu vim conversar com a doutora Eliane a respeito de como a justiça restaurativa atuava aqui no município, né? Tendo visto que ela é referência, o padrão de atuação é referência no estado todo. E a gente veio aqui entender como é que era essa abordagem, mas só conheci ela e o Faulinho e o Roseval, não conheci mais ninguém. Caramba. Já voltamos embora para Limeira, né? E achei muito engraçado até, posteriormente, quando o prefeito e a vice estiveram lá, fiz toda uma conversa com eles foram embora, depois eu soube que era o prefeito e a vice, e aí depois de algum tempo vem o convite, né? Acho que um mês e meio depois, mais ou menos, veio o convite. Eu confesso que num primeiro momento eu titubeei bem, assim, porque eu falei, nossa, tenho toda uma carreira aqui, toda uma estrutura montada de trabalho. Mas uma coisa que pesou bastante foi que, mesmo com toda essa questão da distância, família e tal, mas o que pesou bastante é que dentro da carreira, dentro daquilo que eu podia alcançar na carreira, eu já tinha chegado e tinha alcançado todos os patamares. O que faltava era o secretário mesmo, a função como secretário. Então eu falei, não, vamos lá, fiz uma pesquisa muito intensa a respeito do município, da guarda, de como estava toda a questão daqui, interno, o que faltava, o que não faltava, como era a questão da criminalidade, os dados estatísticos a respeito, a atuação da Polícia Militar, da Polícia Civil, o que tinha de estrutura dentro do município, como o município era conhecido. E aí eu falei, não, a gente tem uma possibilidade muito grande aqui de desenvolvimento, e isso realmente foi o que me encantou, assim, de falar, não, a gente tem uma proposta aqui real de desenvolver e de ser referência em segurança pública dentro desse limite de municípios de até 50 mil habitantes. Né? E é isso. E aí estamos aqui desde o início da gestão, desde o primeiro dia. A primeira ação que a gente trabalhou bastante intensamente foi essa articulação junto à Câmara Municipal para aprovar as leis que nós precisávamos que fossem aprovadas para regulamentar e regularizar a guarda numa série de questões que estavam um pouco atrasadas no tocante a isso, principalmente com relação às exigências tanto da Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto da Polícia Federal. Então a gente foi primeiro a ajustar toda a questão legal. Ajustando a questão legal, e a gente começou a fazer adequações operacionais. Encontrei, e aqui é importante deixar bem claro que eu encontrei um corpo técnico muito bom, que eu costumo dizer acima da média. Para quem rodou muitos lugares, muitos municípios, posso dizer isso sem sombra de dúvida, tanto dentro da Guarda Municipal, quanto dentro também do Departamento de Trânsito, que é importante isso ser citado. E o desafio foi estruturar aqui em Laranjal, que aí se realmente a gente pegou para estruturar de fato, desde o princípio, a Defesa Civil, que é algo que a gente está
Está começando agora a criar esse corpo, e esse embrião está começando a se desenvolver. Que legal. Juntamente ali, lógico, sem dúvida nenhuma, com o Emílio, que é o nosso coordenador e que faz um trabalho fantástico ali comigo. Você citou que ficou muitos anos, né, lá em Limeira e tal. Como que ficou o teu cargo lá nesse momento que você está aqui? Como que funciona? Houve uma alteração na lei há pouco tempo. Agora, eu não saberia lhe dizer quando houve essa alteração. Até então, como que funcionava quando um funcionário de um município ia para outro? Ele solicitava afastamento, licença sem vencimento e era cedido não, mas ele ia efetuar o trabalho dele e ele perdia o vínculo com o outro município, Caramba. o município de origem, por aquele período que ele estava afastado. Então ele ficava 2 por mais 2, prorrogável por 4 anos, era o que ele poderia ficar. A lei alterou nesse sentido. Você não consegue mais pedir afastamento. Tanto é que eu não tinha o conhecimento e eu solicitei o afastamento na época. E aí o jurídico da prefeitura falou, você não pode fazer desse jeito. Nossa. Você vai ter que pedir a cessão. Então você vai ter que pedir para ser cedido para Laranjal. Entendi. Então aí o prefeito fez a documentação, solicitou a cessão, né? Passou por todo o departamento lá, pelo prefeito de Limeira, pelo departamento jurídico, pelo meu secretário na época, todos tiveram concordância. E aí, desde esse momento, eu estou cedido por Limeira. Todo o meu vínculo continua sendo com Limeira. Então, eu continuo sendo inspetor de carreira de Limeira, tempo de serviço continuando por Limeira. A única questão, e aí uma especificidade, porque foi algo novo para mim, mas também foi para Limeira não, porque isso já acontecia com mais frequência, mas aqui em Laranjal eu fui o primeiro a ser feito desta forma, né? Dentro desse novo formato. Então aí o que Laranjal precisa fazer? Laranjal encaminha o valor do meu salário para Limeira e Limeira que me paga. Entendi. A questão dos vencimentos, então... A questão dos vencimentos é via Limeira. Que legal. E como que surgiu o interesse lá atrás em atuar, né, diretamente nessa área da segurança pública? Eu digo que no início foi por acaso. É. Eu venho, cara, do município lá no Pontal do Paranapanema. Verdade. Presidente Venceslau. Nossa. Hoje ele é bem conhecido por causa dos 2 presídios que tem lá. Mas um município maravilhoso, gostoso de morar, acolhedor, mas que lá pro década de 90, que foi quando eu saí de lá, tô quase contando a idade agora, né? Quando eu saí de lá, havia um problema muito sério com relação a emprego, né? Desemprego, tudo. Então muitos desses jovens da minha geração saíram e vieram para cá, para essa região, para São Paulo. Muitos fizeram concursos públicos. Eu lembro que eu cheguei a fazer um concurso público, fui aprovado, mas não fui. Meu primeiro concurso público que eu fiz foi na época era agente penitenciário, né? Hoje é polícia penal. E vários primos meus passaram e estão lá até hoje. Mas eu passei nas fases, mas não quis assumir. Vim para cá. Eu tinha um outro objetivo, para ser bem sincero. Era fazer faculdade, a questão era essa. Sempre tive esse sonho de fazer faculdade. Só que naquela época era muito difícil. A gente não tinha as facilidades que tinha hoje, de Enem, não tinha nada disso. Né? Então, quem fazia... ou passava numa pública ou tinha que ter um bom dinheiro para... E aí quem filho de empregada doméstica, né? Meu pai nunca foi muito presente. E então era uma luta, né? Se você quisesse alguma coisa, você ia ter que batalhar mesmo por meios próprios. E acabou vindo, somos em 3 irmãos, os 3 irmãos vieram para cá. Olha. Meu irmão foi para Jundiaí, minha irmã foi para Americana, minha irmã foi para Jundiaí, depois foi para Americana. E aí eu lembro que uma vez eu estava em Jundiaí, estava morando ali com meu irmão, né? Tinha acabado de vir de Venceslau, estava morando com meu irmão. E passei na frente de uma banca de jornal, estava desempregado nessa época, e vi lá, Jornal de Concursos e Empregos.
Vocês são muito novinhos, vocês não vão lembrar disso. Não. Com certeza vocês não vão lembrar. Nossa, eu tô passando só por velho aqui. E aí, pessoal, eu abri o jornal e falei, deixa eu ver os concursos aqui. Aí eu vi lá, Prefeitura de Limeira. Falei, nossa, Prefeitura de Limeira é bem do lado de Americana. Minha irmã tá morando em Americana. Deixa eu ver o cargo que mais tem vaga aqui. Porque a ideia em si era sair do desemprego. Sim, que era muito problemático na época. Né? E aí eu vi lá, Guarda Municipal. Eu confesso que eu não sabia nem o que era. Porque a gente não tinha. Hoje já tem vários municípios dentro da região ali que existem guardas municipais. Mas naquela época a gente não para aquela região a gente não tinha a vivência do que era a guarda municipal. Né? E aí eu fiz o concurso. Passei, demorou 2 anos para chamar, eu já tinha desistido. Verdade, nisso eu mudei de Jundiaí para Americana, falei, vai chamar, 1 mês vai chamar. Caramba. 1 mês virou 24 meses. Nossa. Quando eu já tinha desistido, eles chamaram. 2 anos. E aí fui. Confesso, e isso eu falo porque eu falo em todos os lugares onde eu fui. Eu fui com a intenção de, eu faço faculdade e depois eu vou... O que muito concurseiro faz, né? Que é o trampolim. Isso. Mas, cara, eu fui me apaixonando, a verdade é essa, eu fui me apaixonando por cada local que eu fui trabalhando. Que o primeiro local que eu fui trabalhar foi numa escola, num projeto social que a Guarda tinha. Com 300 crianças e adolescentes, que ficavam em horário oposto na escola, com atividades de esporte, cultura e lazer. Legal. E eu era o coordenador desse projeto. Era um projeto já antigo, que aí o gestor do projeto, que também era um guarda, precisou sair. E aí ele me convidou, né? Eles fizeram toda uma análise de perfil lá, me convidou, e aí eu assumi o projeto. Fiquei 2 anos nesse projeto. Comecei a faculdade de serviço social, muito por causa da influência do projeto, né? Na época. Terminei a faculdade, saí do projeto e quando eu, depois de 2 anos de projeto, o gestor da época, o secretário da época, me convidou para ser subinspetor. Não tinha nem terminado o estágio probatório ainda. Olha. E fui promovido a subinspetor para ajudar na criação da primeira base comunitária de Limeira. Que legal. Bacana. E aí a gente startou a primeira base comunitária ali do município, né? Com outro grupo de GCMs também, cada um dentro de uma formação específica. E aí depois fui para a administração da GCM, trabalhei um tempo na rua, montamos a academia de formação. Nossa, posso falar para você que passou ali tranquilamente mais de 2.000 GCMs pela Academia de Limeira, pelo período que eu estive. É referência no Brasil em termos de formação. Pessoal muito bom, muito competente, pesquisadores mesmo que buscam conhecimento. E aí, devido a todo esse trabalho também, uma coisa que eu sempre me interessei foi por essa parte de captação de recurso, de convênio. E eu comecei a estudar muito isso. E aí veio o convite para eu poder ser o gerente de planejamento e pesquisa. Né? Aí, mudanças de gestão e tal. Voltei para o operacional, voltei para a rua por um período, mas fiquei 1 ano praticamente só. E aí o pessoal já chamou de novo para voltar para a academia e para cuidar dessa parte de políticas públicas. E aí assumi a Defesa Civil num período que a gente estava reestruturando a Defesa Civil em Limeira, porque a Defesa Civil lá de Limeira eram só GCMs que atuavam. E aí a gente fez toda a transição para que os GCMs voltassem para a Guarda Municipal e se criasse o cargo de agente de Defesa Civil. E se estruturasse a Defesa Civil. Hoje a gente tem uma Defesa Civil em Limeira muito bem estruturada, com o setor de engenharia. E aí, depois disso, nós estávamos fazendo todo o processo já na gestão passada, com o secretário Wagner Mark. Foi uma das grandes inspirações assim, em gestão, que, sem dúvida nenhuma, uma das referências que eu tive para a gestão pública. E que nós estávamos
precisando terminar as fases dos concursos internos, porque lá em Limeira, para o cargo de inspetor e subinspetor, é concurso interno. E aí eu passei na fase de subinspetor e passei na fase de inspetor. E aí eu estava bem tranquilo, assim, com a Defesa Civil já funcionando, toda legalizada, toda organizada. Aí o Wagner chega e cara, eu preciso de você em outro desafio agora. Preciso que você assuma o comando da guarda. Caramba. Pelo menos por um período, que é o período de transição, para a gente poder readequar a essa inspetoria nova. E estabelecer, nem aqui a gente tem o PAIS, né? Sim. Essa ideia eu trouxe de Limeira, foi uma ideia que eu implantei em Limeira. Mas lá em Limeira nós somos cinco PAIs. Porque eu tenho 4 delegacias, então cada área territorial de uma das delegacias, dos DPs, eu tenho um PAIs naquela área territorial. Entendi. Então a GCM, em torno de 300 agentes, ela é subdividida nesse. E mais o PAIs ambiental, que aí cuida de toda a área ambiental, que seria mais ou menos como o nosso de Maristela. Para quem não sabe aqui. O que é o PAIs? PAIs é o Polo de Ações Integradas em Segurança. Que aí é um ponto de apoio tanto para a GCM. Lá em Limeira, é lógico, a gente está também trabalhando na questão efetivo. Sim. Ele fica aberto 24 horas, mas porque a gente tem toda a questão do efetivo. Sim. É um objetivo que a gente tem aqui também, para que fique fácil essa interlocução com a população, porque o objetivo primário do PAIS é essa interlocução com a população, para atender as demandas da população. Mas é isso, aí o restante é... Tô aqui. Legal. Vim para cá. E vamos falar dessa parceria com a Guarda Civil Municipal. A gente até gravou uma reportagem, né, para falar de um dos equipamentos que foi adquirido. E é uma guarda que está sendo adaptada. Eu gostaria que o senhor apresentasse, né, esse trabalho que está sendo investimento, é isso que está sendo feito, né, na nossa Guarda Civil Municipal, que está acabando também sendo referência aqui para a região, né? Sim. A gente tem recebido bastante contatos, assim, ligações de outras GCMs, inclusive uma que nós recebemos a ligação foi da GCM de Petrolina. Nossa. Porque eles queriam saber que houve a indicação da Secretaria Nacional de Segurança Pública para ligar para nós, para saber como nós criamos o Conselho Municipal de Segurança Pública. Que legal. E o Fundo Municipal de Segurança Pública. Porque quando nós estivemos lá e apresentamos, eles falaram, a gente vai usar o de vocês como modelo. Tá? Sim. Para quem procurar, a gente vai encaminhar o telefone de vocês. Falei, perfeito, estamos aqui para ajudar. Então a gente tem feito muito isso, assim, tem exportado políticas públicas de segurança para aqueles que buscam, né, sem dúvida nenhuma. E aqueles amigos que a gente tem. Aí a gente acaba criando um network muito grande dentro da segurança pública e pulveriza muita informação. Né? Mas é um trabalho que eu tenho que agradecer, sem dúvida nenhuma, porque se não há um plano e um projeto muito sério de governo, e aí quando eu digo de governo, do prefeito e da vice, os secretários não conseguem executar nada. A verdade é bem essa. E eu confesso para vocês que a primeira coisa que eu pedi quando houve o convite foi, deixa eu ver seu plano de governo. Olha só. Para ver se não é feito de IA. Caramba. Porque um monte que eu vi por aí... colocava de IA lá e gerava o prompt, né? Colocava e passava, porque muitas vezes as pessoas não param para ler mesmo. Peraí, o que ele está prometendo? Não sabe nem o que está prometendo. Né? Entendeu? Coloca meia dúzia de palavra técnica ali, as pessoas muitas vezes acabam não entendendo, e isso passa. Mas quando eu olhei o plano, eu vi que era um plano sólido, que teve estudo ali para ser feito. E era um foco em modernização, principalmente fundamentado em tecnologia. Então eu falei, bom, então esse é o caminho certo. Eu falei, é isso aqui mesmo? Isso aqui não foi só para... Não, é isso que a gente acredita. Eu falei, então vamos caminhar junto. E começamos esse processo. Né? Como eu disse para vocês, primeiro as leis, depois promover, até uma das leis, uma que eu gosto de destacar bastante, é o GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, que nada mais é do que as forças de segurança sentando todo mês. Vocês estão até convidados para participar de uma das reuniões, para acompanhar, para ver como que é a dinâmica, entendeu? E, desculpe.
E ali, comandante da guarda, nós, o André, departamento de trânsito, a gente tem a defesa civil, a gente vai ter posturas ali também discutindo conosco, e o delegado, Dr. Catojo, e o capitão Alves também lá conosco, discutindo as políticas públicas. Então a gente traz as demandas, a problemática que está vivenciando naquele momento, e ali a gente sai com as ações, entendeu? E muito ali tem saído essas ações integradas que a gente tem promovido, tanto, por exemplo, como perturbação do sossego, a própria questão dos pais, moradores em situação de rua, a atuação que tem sido feita e que foi muito debatida um pouquinho antes da festa, principalmente em Laras e Maristela, para diminuir, se não sanar, mas pelo menos diminuir a problemática que a gente estava tendo ali de perturbação do sossego. Então, é um local de discussão técnica mesmo, que vem e o fruto disso ele já se mostra na diminuição assim, drástica. E essa palavra não é nem minha, eu gosto muito de usar, não só eu, mas o prefeito também usa muito o termo que o Dr. Catojo usou, né? Os dados estatísticos não caíram, eles despencaram. Olha só. de 2024 para 2025. Que bacana. E aí a gente procura sempre ir trabalhando essa métrica. Ontem mesmo a gente recebeu... Ontem não, me perdoe. Na segunda-feira a gente recebeu as informações do capitão. Aí o capitão passa para nós as informações que ele tem com relação à estatística, já para a gente começar a ir tecendo esse plano para discutir dentro do GGIM. E aí, pós esse momento, sem dúvida nenhuma, a questão e que a gente vem trabalhando é a questão do aparelhamento dos três departamentos, né? Guarda Municipal, o Departamento de Trânsito e a Defesa Civil. E aí a gente pode, eu não vou ter números exatos aqui, mas eu posso dizer assim que nós já desse ano passado para cá nós conseguimos em torno de mais ou menos 1.200.000 a 1.300.000 em recursos. Caramba! Entre recurso, equipamento que foi destinado pelo Estado, coisas que o município teriam que custear e que o Estado, a Federação, concedeu através de equipamentos ou através de emendas parlamentares e também aqui citar e deixar muito próximo esse relacionamento que eu falei no início com a Câmara Municipal. É muito importante, que né? É essencial. Nossa, é demais. essencial. Porque quando a gente consegue essa interlocução com a vereança, com os vereadores, os frutos eles surgem, eles aparecem. Sim. Então a gente conseguimos recursos via Regina Abdala, conseguimos recurso via Leandro Lara, conseguimos emendas impositivas dos próprios vereadores, como o Flávio, também hoje eu estava até conversando com ele a respeito disso. Vou acabar sendo injusto esquecendo alguém, gente. Mas queria agradecer de uma forma especial os vereadores, principalmente aqueles que têm tido um olhar, um viés assim, voltado para a segurança pública e tem nos ajudado, sem dúvida nenhuma. Importantíssimo. Sem dúvida, sem dúvida. Você, o que você achou de mais dificuldade? Porque, querendo ou não, Limeira para Laranjal acaba sendo mundos muito diferentes, né? Laranjal a gente tem 2 distritos, por mais que Limeira seja bem maior, Laranjal a gente tem 2 distritos, um deles é aqui do ladinho, o outro é bem longe, e a nossa área rural é muito grande. Muito. Qual que foi a maior dificuldade, assim, encarada? Eu vou dizer para você que em termos de gestão não difere muito. E aí o que ajudou demais a gente é que assim, uma coisa que é importante e que eu gosto muito de citar em todo lugar que eu vou dar palestra, gestão municipal de segurança pública é muito diferente de gestão de Estado e gestão federal. Sim. Então é importante que o gestor, quando ele não vem da área de segurança pública municipal, que ele literalmente, eu gosto muito de usar esse termo, até eu sou psicólogo de formação também, né? Minha segunda graduação é psicólogo, então eu gosto de usar muito esse termo, que vem da TCC, né? Da Cognitivo Comportamental, que é fazer o dever de casa, né? Ou seja, estudar
a matéria que é segurança pública municipal, porque o escopo de leis é diferente, a atuação da GCM tem toda uma normativa própria que precisa ser obedecida, então precisa se debruçar mesmo sobre a matéria, entendeu? Para entender e conseguir dar resultado em curto espaço de tempo dentro da segurança pública do município, né? Para que seja efetivo também. Eu acho que essa é a grande questão que a gente busca muito. Efetividade, mas com continuidade. Para que não seja algo que seja feito agora, paulatino, e que depois se esqueça, se perca. Né? Que aí a gente... Um outro termo que eu gosto muito de usar, que aí é a questão da política pública, mas política pública de Estado. Que é aquela que perdura, aquela que é feita através de lei, que é aquela que vai ter continuidade, independente da gestão. E não política pública de governo. Que aí é política daquele momento para aquela situação e que se perde no decorrer do caminho. Mas, voltando ao âmago da pergunta, eu acho que o grande desafio de Laranjal, além dessa questão, porque a gente tem não que em Limeira não tenha, também tem, mas aí a gente tem que trabalhar fazendo essa projeção, porque aí, arredondando, então eu estou falando de um município 10 vezes menor do que o meu, então eu tenho que fazer essa projeção e essa estimativa, né? Mas a gente tem um grande problema com tráfico. Nós tínhamos um grande problema com morador em situação de rua, mas esse mesmo problema a gente também enfrentou em Limeira, né? E até hoje o pessoal enfrenta, né? E a gente conseguiu controlar, não é resolver, porque não é um problema mundial. Sim. Mundial. Toda cidade, em todo lugar tem. Os grandes centros, então, não tem nem o que dizer. Sim. Entendeu? Mas que a gente consegue manter um controle, e é o que a gente tem feito em Limeira, sem dúvida nenhuma. Esse controle, através da abordagem social, dessa parceria com as outras secretarias, né? Abordagem social mesmo, uma proposta que envolve saúde, assistência e segurança, e que tem funcionado muito bem. Os técnicos são muito comprometidos e fazem constantemente as abordagens. E aí, quando já percebe-se que há uma pessoa em situação de rua que não é do município, a gente já procura entender qual que é essa dinâmica, está fazendo o que aqui, de onde vem, está de passagem, não está, veio em busca de emprego, às vezes acontece isso, veio em busca de emprego, perdeu o emprego, e aí, entendeu? E aí, dentro de cada uma das especificidades, cada uma das políticas públicas vai ofertar os serviços que tem, né? Mas confesso que eu acho que o grande desafio é a questão mesmo da estruturação. Porque eu acredito que eu tenho um período de tempo, né? Uma sazonalidade de tempo, e eu gostaria de que a gente conseguisse cumprir todo o projeto, para que deixasse um legado para o município mesmo. A gente já começou esse legado. Sim. Mas que fosse algo que... Eu até costumo brincar, quando eu aposentar e vir morar aqui, né, comprar uma chácara na área rural, se Deus quiser, eu encontrar esse legado, né? Ou saber que esse legado gerou ainda outros frutos. Com certeza. Mas confesso que, pelo menos até então, assim, os problemas são muito, muito parecidos, muito parecidos. A gente gravou uma entrevista breve ali no mês de junho sobre a festa de São João Batista, que já passou, né? Olha Sim. só. E nós estávamos falando ali da questão de segurança, foi feita até uma reunião, o senhor pode falar melhor, né? Perfeito. Foi feita uma reunião antes da festa com Defesa Civil, Polícia Civil Militar, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Prefeitura, Secretaria, Bombeiros, enfim, uma reunião mesmo para deixar uma festa organizada, e eu acho que nem teve ocorrência, né? Não tivemos. Olha que beleza. Nós tivemos pequenas intercorrências no primeiro dia, mas nada assim sério, mais questõezinhas que não geraram maiores desfechos, às vezes um desentendimento, outro, coisinhas mais simples, assim, que a gente até costuma dizer, a gente chama de desinteligência dentro do meio policial. Mas
Agora eu tenho que dizer, tem que voltar atrás na minha fala. Quando você perguntou qual foi o maior desafio. Festa de São João. Pronto. Olha lá. Lembre. Achamos. Se você tivesse feito essa pergunta pra mim o ano passado, antes da festa, eu tinha respondido rápido assim. Festa de São João vai ser meu maior desafio. Por quê? Porque é muito diferente. É muito diferente. Eu venho de Limeira mesmo conhecendo a região ali, todas as festas que nós conhecemos e a gente acaba atuando, mesmo carnaval, outras que teoricamente acabam tendo um pouquinho mais de complicações, mas são em locais fechados. Nós temos lá em Limeira um local, um parque no centro da cidade, chama Parque Cidade, que é um parque aberto, assim. Mas mesmo esse parque aberto, ele é fechado. Tem portões, tem tudo, entendeu? Então você tem um controle muito bom dentro desse local, porque você define. Agora aqui não. É uma grande festa aberta numa cidade pequena, né? Eu até brinco e falo, nossa, é uma grande quermesse gigantesca. Sim. E que dura 10 dias, no mínimo. Exato. E aí, como você foca na questão da segurança pública para 10 dias, para um evento completamente aberto, né? Sem deixar o policiamento preventivo do restante da cidade. Exato. Porque quando eu fiz essa pesquisa a respeito da estatística, das primeiras reuniões do GGIM, cheguei em janeiro, acho que a primeira reunião do GGIM foi em março. Foi quando a gente passou as leis e tal, e aí a gente fez a primeira reunião. E aí eu fui mostrar a grade, toda a estatística do ano ali, fazendo um comparativo, né? 2024, principalmente. E quando a gente via a estatística de criminalidade, ela vinha ali dentro de uma média. Só que quando chegava no mês de junho, ela explodia. E eu falei, meu Deus, o que tanto acontece em junho para ter? Aí eu fiquei sabendo da festa. Entendi. Aí eu fui entender a festa. E aí eu fui ver que havia muito problema de furto e roubo, principalmente, nessa questão. E bastante desinteligência também, né? Bastante questões de brigas e tal. E aí a gente fez todo um planejamento focado nisso. Não, pessoal, esse ano a gente tem que fazer uma festa muito tranquila. E aí a gente fizemos a contratação da empresa de segurança, que já era uma prática do município, investimos bastante na questão da segurança. Foi o primeiro ano que houve a exigência, até por norma nacional, por norma federal, de que a empresa de segurança tivesse registro na Polícia Federal. Legal. Então isso garantia para a gente a idoneidade dos profissionais e da empresa, né? Então a gente ficou bem tranquilo com relação a isso. E os profissionais que vieram, o pessoal foi até muito feliz em aproveitar uma boa mão de obra que nós tínhamos dentro do município, de pessoas capacitadas e que até hoje nos ajudam muito bem nessa questão da segurança, porque já conhecem as pessoas, já sabe quem é quem dentro do município. Né? Isso facilita demais o nosso trabalho. Então teve esse implemento. Trabalhamos com a GCM em hora extra, né? Devido à função deles, porque eles são CLT, então a gente tem que adequar ali com relação à questão da hora extra. E fizemos um implemento da Polícia Militar através da função delegada. Então a gente conseguiu, de fato, fazer isso que o Dr. Catorjo disse, foi despencar. Exato. E não tivemos nenhum problema o ano passado. Que bom. Esse ano a gente fez uma pequena mudança na lógica, porque a gente criou... O ano passado eu tinha feito um raio de atuação, que era o raio da festa, e o restante da cidade, para a cidade não ficar sem policiamento. Para a gente, principalmente com relação à área rural. Mas mesmo assim a gente ainda teve algumas informações de que aconteceram pequenos delitinhos ali, pequenos furtos na área rural. Então eu falei, não, então esse ano a gente vai trabalhar um pouco diferente. Vamos fazer 2 raios. O raio da festa, um raio secundário de atuação, que a gente vai colocar uma viatura específica só para fazer essa circunvizinhança da festa, principalmente por causa dos veículos, motos ali, né, que o pessoal acaba estacionando no redor da festa. Isso.
mas de uma forma que a gente não precisasse retirar o policiamento operacional da rua, nem da Polícia Militar e nem da GCM, para que também o GPA continuasse dentro da área rural. Caramba. Então, esse ano, por exemplo, a gente já não teve nem histórico assim, de problemáticas na área rural também, né? Tendo em vista que é aquilo que você disse, a nossa área rural aqui é gigantesca. De fato. Gigantesca. E faz divisa com muitos municípios. Muitos municípios. Muitos. Bom, eu gostaria agora de mudar um pouquinho de assunto. A gente falou de segurança pública. Eu gostaria de saber, o senhor vindo para cá, uma cidade lá na Laranjal Paulista, como que o senhor deparou com o trânsito aqui na cidade? Né? Aliás, em diversos pontos, mas principalmente na área central. É uma realidade em todos os locais. A pessoa vai daqui na esquina, na padaria, comprar pão de carro. Né? Ou seja, o volume de carro aumentou muito. Né? A gente sabe horários de pico. O senhor teve algum... o que foi deixado para a secretaria de uma gestão a outra, teve alguma dificuldade? Como que o senhor se deparou ou foi tranquilo ali? Eu digo que o trânsito de Laranjal é um desafio. Por quê? Porque nós estamos com a mesma malha de mobilidade, mas isso assim, pelo que eu estudei, pelo que o pessoal tem e pelo que eu converso com os moradores também, e o pessoal mais antigo, os relatos. Nós estamos com a mesma malha de 20 anos atrás. Só que o quão aumentou o fluxo de veículos dentro do município. Pois é. Exato. E mais essa questão cultural de que você não vai na padaria se não for de carro. Né? E isso cria uma problemática gigantesca, principalmente dentro da área rural. Dentro da área central. Central. E onde a gente tem o principal bolsão comercial. Né? E isso tem sido um desafio. Tanto é que nós estamos para fazer a contratação de uma empresa para nos auxiliar na criação, até porque isso é uma exigência também do Tribunal de Contas, e que nós não temos aqui um plano de mobilidade do município. Legal. Para que a gente consiga entender essa matemática, essa geografia de Laranjal, e a gente consiga criar mecanismos e até para que com esse plano eu consiga buscar recursos. Porque sem o plano, sem um projeto, eu não consigo buscar o recurso para executar esse projeto. O prefeito Valdeci tem alguns projetos, sem dúvida nenhuma, ele já traz a própria questão do anel viário e uns outros para ver se desafoga um pouco e cria outras linhas de ligação, né? Por exemplo, Vila Tote, por exemplo, que é uma problemática. Praticamente toda a ligação com a Vila Tote é só ali pela rua... Me fugiu agora o nome, mas a rua do postão ali. Sim. Isso. E passa na frente do posto de saúde. Do lado do pessoal do esporte, ali do ginásio de esporte. Sim. É uma rua estreita ali. Aquela rua estreita. Então tem toda uma problemática. Se para um caminhão ali, já queria todo um... E aí a gente vem convivendo mesmo com essas demandas e criando mecanismos. Agora a gente está tentando melhorar principalmente a questão de estacionamentos dentro do município. E principalmente dentro da área central. Então a gente pegou inclusive um estudo que já existia de possíveis áreas para se criar novos estacionamentos, assim como a gente tem o estacionamento aqui da praça de frente com a prefeitura, né, para criar mais bolsões de estacionamento desse jeito, para a gente melhorar um pouquinho mais a mobilidade. Mas se faz necessário ter um estudo no geral e que, por exemplo, a secretária de planejamento, inclusive essa semana ela me chamou para conversar, para apresentar algumas propostas, algumas coisas que foram pensadas lá atrás e que aqueles mesmos problemas lá de trás continuam hoje e que eles já tinham proposto algumas soluções e ela vem trazendo isso. Eu acho muito legal porque ela a formação dela é nessa questão mais urbanista, então ela vai nos ajudar demais nesse desenho, né? E nesse diálogo também com esse especialista que a gente for contratar para executar esse projeto. Mas tem sido um desafio. E aí é outra questão, que aí é uma das coisas que a gente
Agora, com a criação da nova Secretaria de Segurança, ela já está quase em vias já de ficar pronta, né? Que vai ficar mais aqui na área central. Uma das coisas que a gente pretende trabalhar muito, mas muito mesmo é educação. Educação de trânsito. Porque a gente Precisa, viu? a gente percebe, por exemplo, e aí eu falo para você umas especificidades mais próprias da cidade, assim. Tem muitas questões que aqui ainda são normais, que nos grandes centros já não são. A pessoa está com o celular na mão e tá tranquila. Ela para em fila dupla e Nossa. é normal. Sem cinto. Sem cinto, com criança na frente, Cachorro. com cachorro no colo. São questões que já foram mais do que pacificadas pelo Código de Trânsito. Sim. Mas que as pessoas ainda estão com um pouco de dificuldade. Mas a gente sabe que uma mudança cultural, ela na verdade acontece na mudança geracional, né? Exato. Então é aquilo que a gente fala. A gente vai começar um projeto agora, mas que a gente vai ver a efetividade mesmo desse projeto em torno de 10 anos. Sim, Os próximos motoristas. São os só. passos, É bem Exato. isso. Pois E aí é legal, não diretamente só os próximos motoristas, mas uma coisa que chama muita atenção é que o filho chama a atenção do pai quando ele aprende. Sim. A criança, ela chama a atenção do pai. Ó, pai, você está sem cinto, não pode ficar. Então, por isso a gente quer trabalhar muito essa questão de educação de trânsito, principalmente para os menores. Para que a gente já vá fomentando essa nova geração, né? Eu comentei do trânsito, a gente fala da área central também. Bairro São Roque, misericórdia. Aumentou muito o número de moradores. Então, o fluxo bastante. ali. E a tendência é aumentar ainda mais. Né? Sim, e também a questão de dirigir em Laranjal. Eu sempre brinco com o Bruno, porque a gente fica prostituto da vida de dirigir aqui em Laranjal, porque eu prefiro dirigir em Piracicaba, A gente eu prefiro dirige dirigir em fora Sorocaba, demais. Montemor. Várias cidades. Bom Do demais. que dirigir aqui em Laranjal, Tudo. cara. Você tem um... Não, tem que ter complicado. paciência. Em época da festa de São João é quase impossível. Mas Eu aí a prefiro gente tem uma sair expectativa, por festa, fora. né? Aí, Festa, né? Ainda deu uma. O pessoal normalmente tem paciência, porque sabe que... E a festa tem todo um objetivo, né, também, né, com relação às entidades, tudo. Esses tempos, acho que na festa do ano passado, eu parei meu carro propriamente para a festa São João Batista, lá perto do João Sol. Desci a pé, fui para a festa, voltei... Tô vivo aqui. O que custa deixar o carro longe e andar a pé, né? Mas é isso que eu falo pra você. É a questão da cultura. A questão da cultura. Quer parar na porta. E, por exemplo, se você vem num município maior, você não liga de, por exemplo, o que você andou do João Sol e fala, é pouco. Exato. É isso Entendeu? mesmo, verdade. Mas até pela questão do município, então as pessoas querem parar realmente ali, o mais próximo possível, né? E nem Exato. sempre Esses dias a gente estava em é Campinas, possível, né? ele parou o carro, acho que 2 quarteirões, Nossa. é isso? Onde a gente ia a pé. Ainda é tuba. Não, em Campinas. Campinas? Estavam com sua mãe e tudo lá. Campinas. Mas enfim, olha, Anderson, gostaria muito de agradecer sua presença aqui, né? A gente sabe que tem muitos assuntos e fica o convite de desejar para você voltar aqui, viu? Eu acho que você é o segundo secretário, acho que o primeiro foi o Paulinho que esteve aqui, o segundo secretário. Então, a gente está de portas abertas para você. Exato. Não, imagina. Eu que agradeço, gente. Agradeço demais, entendeu? Primeiro por podermos falar de segurança pública, explicar um pouquinho e trazer para a população algumas informações daquilo que vem sendo feito, das ações que vem sendo feitas. Agradeço demais o quanto vocês nos auxiliam, né, toda a equipe do LP Informativo, para pulverizar informações que tenham fundamento e que sejam verdadeiras, né, para que a gente consiga explicar de fato aquilo que está sendo feito. Porque entendam que há um trabalho muito sério, há um projeto de segurança. Nós temos um plano de segurança dentro do município, registrado na Secretaria Nacional de Segurança Pública. E que aí o nosso objetivo é seguir esse plano, um plano de 4 anos. E que para o plano tem começo, meio e fim, mas que as ações não sejam de começo, meio e fim, que sejam permanentes. E que, sem dúvida nenhuma, queria terminar agradecendo todo o apoio que eu tenho do prefeito, da vice, dos outros secretários, que a gente sempre faz muitas ações integradas, que as políticas públicas precisam ser integradas. Sem dúvida. O apoio que a gente tem da iniciativa privada também, que colabora bastante conosco, né?
Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho que enaltecer aqui os guardas municipais. Eu tenho que enaltecer aqui. E aí eu falo o comando da Guarda Municipal através do comandante Chinete, o qual eu estendo a toda a Guarda Municipal, que são homens e mulheres 24 anos, né? muito comprometidos, corporação. 24 anos de corporação, a primeira turma, e que todos vêm fazendo um trabalho de excelência. Meu corpo de agentes de trânsito, que também são homens e mulheres. Não, homens e mulher. Tenho a Carla somente de mulher. Mas que também não medem esforços para garantir que nós tenhamos um trânsito seguro, que nós tenhamos uma atuação consistente de trânsito. O ano passado nós conseguimos alcançar os menores indicadores de acidente de trânsito. Nós não tivemos vítimas fatais o ano passado no município. Isso se dá devido a um trabalho sério de fiscalização, sim, quando precisa, mas também de muita orientação, que eles fazem de forma magistral. E, terminando, por enquanto, meu único agente de defesa civil, Emílio, que, cara, olha, fantástico. Me perdoe até cortar, acho que foi ano passado que deu aquele vendaval. Nossa, eu lembro que eu fui na prefeitura gravar um vídeo com vocês e que loucura. Uma segunda-feira. Correria. Eu falo que se naquele período eu não dormi, ou eu dormia 2 horas e já voltava, o Emílio dormiu menos ainda. Pois é. Porque, meu pai do céu, o Emílio não tem dia, não tem noite, não tem feriado, não tem... Ele está sempre ali, ele está sempre disposto, ele está sempre preocupado, está sempre estudando a respeito do assunto. Muitas vezes aquilo que não tem conhecimento, a gente auxilia, e ele tem buscado muito conhecimento. Então, assim, os profissionais da Secretaria de Segurança como um todo, meu departamento administrativo, o André, que, é uma referência hoje ali, sem dúvida nenhuma. E todo o meu departamento administrativo, eu vou acabar deixando o pessoal da elétrica, tudo mais, Matheus, Roque, todos, Eduarda, que é a mais nova. Mas muito obrigado a todos mesmo. Olha, vocês fazem a diferença. Com certeza. Muito importante reconhecer a todos e também os investimentos que vêm sendo feitos. Sim. Esse dia a gente estava comentando sobre a questão dos equipamentos e dos fardamentos. Sim, né? Poxa vida, umas fardas muito bonitas, tudo muito, uma qualidade muito boa. Sim, e isso agrega muito ao trabalho. Show de bola. Antes da gente encerrar mais um episódio aqui do LPcast, fica o nosso agradecimento à senhorita Delícia, parceira do LPcast, referência quando o assunto é comer bem. Se você procura um lanche saboroso, porções caprichadas e um atendimento de qualidade, a senhorita Delícia é a escolha certa. Lembrando que a lanchonete atende de segunda a segunda, sempre das 6 da tarde à meia-noite. Isso. Às 24 horas, pronto. Oferecendo muito sabor e praticidade para o seu dia. A senhorita Delícia, ela fica ali na rua Guilherme Marconi, número 108, no centro de Laranjal Paulista. E não deixe de acompanhar o Instagram, @srtadelícia_, e fique por dentro das novidades e promoções. Senhorita Delícia, qualidade, sabor e aquele atendimento que faz você voltar sempre. Muito obrigado pela parceria e até o próximo LPcast. É isso aí, um abraço pra Stephanie. Abraço. Esses dias a gente foi lá de novo. Vamos lá, a gente sempre tá indo lá. Vamos convidar, ó. Vamos lá, o secretário. Tá convidado pra ir na senhorita Delícia comer uma porção com a gente. Uma porçãozinha. Pronto, já que não teve aqui hoje. Não tem hoje aqui. Pronto. Faltou, hein? Faltou hoje. Bom, olha, e também não podemos deixar de agradecer a Seta Prime pela parceria e confiança aqui no LPcast. Com certeza. A Seta Prime oferece uma estrutura completa em medicina do trabalho, atendendo empresas com exames admissionais, periódicos, demissionais e de retorno ao trabalho, além de raio-x, audiometria, espirometria, eletrocardiograma, eletroencefalograma e exames laboratoriais. Tudo isso em um único lugar, proporcionando mais praticidade, rapidez e segurança para empresários e colaboradores. Além da medicina ocupacional, a clínica também atende pacientes em diversas especialidades, como oftalmologia, pediatria, psiquiatria, neurologia, endocrinologia, cirurgia vascular e ginecologia.
E quem precisa de exames cardiológicos, encontra na Seta Prime ecocardiograma, mapa, holter, eletrocardiograma e teste ergométrico, além de ultrassonografias gerais e vasculares realizadas com equipamentos muito modernos. E olha, quer cuidar da sua saúde ou da saúde da sua empresa? Procure então a Seta Prime. Acesse o Instagram, @SetaPrime e conheça todos os serviços. Perfeito. Seta Prime, saúde completa e atendimento de confiança. Abraço pro Dr. Vinícius Abraço, Fraga. doutor. Aliás, Six Friends, né? Vai ter um evento lá, né? Six Friends, esse final de semana, sexta e sábado, 17 e 18. 18, é isso aí, lá no Rancho WS em Pereiras. Vou Show. deixar até o Instagram aí, ó. Opa. Six Friends SP, tá passando na tela, confira aí que tem. Perfeito. É um evento muito bacana. Show. Doutor, eu ia falar doutor. Vamos lá de novo? Vamos lá. Doutor Anderson. Só se for pela psicologia. Eu ia cortar, eu vou deixar, mas... Muito obrigado mesmo, de verdade, obrigado, viu? viu? E a gente, tanto o LPcast quanto o LP Informativo tá de portas abertas aí, Perfeito. pra precisarem. Caminhando juntos, né? Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. E estamos tentando trazer o prefeito Valdecir aqui também, hein? Queremos Muito em você breve, aqui, hein? Muito em prefeito. breve, viu? Muito obrigado e até o próximo episódio aqui do LPcast.